Salve Maria, meu nome é Euclides, todos já me conhecem, da Capitania Mor, da Casa Pia dos Santos Anjos. Vocês sabem como chamar os anjos? Bom, é uma matéria muito importante que eu gostaria de comentar com vocês hoje. O vídeo vai ser bem curto, mas eu acho a matéria importante. Não esqueçam, por favor, de se inscreverem no meu canal, clicarem no sininho para ativar as notificações e me ajudar a divulgá-lo. Nós estamos vivendo em época difícil e é preciso ter muita devoção aos santos anjos. Pois, segundo o profeta Daniel, São Miguel é que iria salvar-nos dessas situações, desses dias. Está escrito na profecia de Daniel na Bíblia. Então, muito importante. Como é que se atraem os anjos? Como é que a gente consegue atrair os anjos para si? Já aconteceu de vocês, dos senhores, entrarem em algum lugar e se sentirem extremamente agradáveis? A gente pensa até, puxa, existem anjos aqui. E em outros lugares que a gente vai, a gente se encontra num lugar que alguma coisa nos incomoda ali. Parece que até não tem anjos, mas tem demônios no lugar. Isso é verdade. Pode acontecer isso. E como é que a gente pode fazer para atrair anjos sobre nós e por nós e para nós? Os anjos são muito benéficos, nos ajudam em tudo. Mas vocês acham, os senhores acham, que cometendo pecado, não rezando, os anjos se aproximariam de nós? Quando a gente peca, a gente não abandona a lei de Deus, os anjos choram, os anjos se afastam de nós. Não se afastam definitivamente porque ele foi determinado por Deus para cuidar da gente, mas ele se entristece. E como é que ele pode nos ajudar se nós mesmos recusamos a ajuda do anjo? Nós recusamos a lei de Deus. E muitas pessoas, inclusive, que têm muita regalia financeira, né, não rezam. Por quê? Porque acham, por que eu vou rezar? Eu tenho dinheiro. O dinheiro me dá tudo o que eu preciso. Se eu precisar viajar para um canto, para outro, se eu precisar fazer isto ou aquilo, o dinheiro me leva. Mas para que eu vou rezar? Eu acho desnecessário. Muitas pessoas pensam assim. Quando as pessoas entram para a Capitania Mor da Casa Pia dos Santos Anjos, o que acontece? É pedido para a pessoa rezar apenas uma Ave Maria e um Santo Anjo, por todos os demais que estão inscritos na Capitania. E isso é o mínimo que se pode pedir para alguém. Uma única Ave Maria, um único Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. É o mínimo. No entanto, é possível dar mais do que isso? Claro que é. Devem dar. A obrigação é só rezar uma Ave Maria e um Santo Anjo. Mas todos nós estamos sendo beneficiados pelas orações de todos nós da Capitania. Então, quanto mais se rezarmos, quanto mais fazemos penitência e sacrifício, mais vamos nos beneficiar de todos esses atos de piedade. Tem padres que rezam missa por nós, tem religiosas de clausura que rezam por nós. E rezam muito, viu? Não rezam pouco, não. Então, a gente precisa rezar também. Fazemos nossa obrigação de rezar uma Ave Maria e um Santo Anjo. Mas, se pudermos fazer mais coisas, seria muito bom. Nós não podemos agradar a Deus se não cumprirmos os mandamentos da lei de Deus. Peço a todos, rezem, rezem. Nós estamos vivendo num momento muito difícil para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. O mundo inteiro está nessa situação difícil. Então é preciso rezar. E é preciso atrair os anjos
para que nós estejamos com eles. Para mostrar como é que se atrai os anjos, eu peguei a vida de um santo, que eu vou dizer 2 trechos aqui. E esse santo é chamado São Francisco de Assis. Esse santo, ele é conhecido como santo seráfico. Ou seja, ele é um santo tão alto, tão grandioso, cumpriu tanto a vontade de Deus, que quando morreu foi ocupar o lugar de um serafim lá junto de Deus, amando a Deus e se queimando de amor como os serafins queimam. Bom, veja só, como é que ele atraía anjos para si? São Francisco era uma pessoa de fazer grandes penitências. Ele fazia penitências assim cruéis, né, terríveis. Então o que ele fez? Uma vez ele subiu em cima de uma montanha para poder rezar na solidão, no isolamento, e lá tinha um buraco feito pela própria montanha, e ele se encaixou naquele buraco lá e começou a rezar ali. Quando o demônio viu que ele estava lá, o demônio empurrou ele. Quase que ele se mata todo. Se não fosse ele se agarrar nas pedras e Deus não mandasse os santos anjos proteger São Francisco de Assis, ele teria despencado de lá e teria morto. E como é que Deus mandou os anjos desse jeito proteger? Será que nós também não estamos precisando desses santos anjos para nos proteger na nossa vida? Muito bem, então vamos dizer agora por que São Francisco de Assis tinha tanta assistência dos santos anjos. Bom, ele sofria muito, ele fazia jejum, abstinência, rezava muito, muito e fazia em todos os atos da sua vida a vontade de Deus. Ele fazia penitências terríveis e chegou até a receber os sacrossantos estigmas de Jesus Cristo. Ou seja, ele teve o buraco na mão da crucifixão. Deus concedeu para ele esse sofrimento terrível. Então ele tinha os sacrossantos estigmas de Nosso Senhor. E por humildade, ele enrolava um pano nas mãos para que ninguém visse. Mas as pessoas sabiam que ele tinha esse sacrossanto estigma. Iam lá, beijavam a mão dele e tudo, né? Mas ele, por humildade, escondia. Mais uma virtude de São Francisco. E ele estava nesse lugar montanhoso, rezando e pedindo para Deus, pela conversão das almas e tudo. E ele começou a meditar como seria a vida dos bem-aventurados no céu. Que alegria que eles teriam lá no céu, porque aqui na terra a gente sofre tanto, são tantos sacrifícios. Será que lá no céu existe uma compensação realmente disso? Bom, nessa mesma hora aparece um anjo para São Francisco de Assis. Um anjo extremamente belo, que ele não imaginava nem que tanta beleza poderia existir. E por curioso, o anjo estava com um violino na mão. E São Francisco, totalmente absorto nessa visão, ele ficou prestando atenção no anjo, e o anjo puxou o arco sobre as cordas do violino e fez um único som. Foi o suficiente para São Francisco de sentir uma doçura muito grande. Tão grande que ele disse posteriormente para os seus discípulos que se o anjo voltasse a mão para cima e tocasse um outro som, certamente a alma dele se desprenderia do seu corpo e ele iria para o céu. Tão magnífico que foi esse som emitido pelo anjo. Isso me fez lembrar muito a história contada por Santa Hildegard von Bingen. Ela teve uma visão, e ela dizia que no paraíso os anjos desciam na terra, né, e junto com Adão cantavam louvores a Deus. Rezavam cantando, porque muitas vezes a gente, na pressa do dia a dia, reza assim, né? Ave Maria, cheia de graça, desse jeito. Não é o certo. E cantando, a gente é obrigado a pausar, a dizer calmamente as orações. E a maneira mais bela de se fazer uma oração a Deus é cantando as orações, como a gente percebe nos cantos gregorianos aí, muito, muito, muito bonito, essas orações cantadas. Então, a gente vê que a música, ela inicialmente serviu para cantar louvores a Deus. Depois, com o passar dos anos, o homem deixou a música profana e ela acabou servindo
para os prazeres mundanos da carne e da terra. Mas inicialmente ela apareceu para cantar louvores a Deus. Tudo é para Deus. As músicas também. Então, o contato com os anjos é magnífico. Quando se reza bem, os anjos estão ao nosso redor. Quando a gente leva uma vida virtuosa, os anjos estão ao redor. Quando a gente não reza uma vida virtuosa, quando a gente não tem uma vida virtuosa, vai mal. Então os senhores imaginam São Francisco de Assis ter tido a aparição daquele anjo lindíssimo, tocando uma única nota do violino, no qual fez a São Francisco de Assis entrar em êxtase, a ponto de que se o anjo voltasse o arco para cima e tocasse uma segunda nota, a alma de São Francisco se desprenderia desta terra, do seu corpo, e iria para o céu. Isto é que é estar rodeado de anjos, hein? Que coisa maravilhosa. Bom, não bastasse isso, tem uma outra coisa. Por exemplo, alguém já ouviu falar de um homem chamado Landolfo? Pois é, esse homem existiu na época de São Francisco de Assis. Ele não quis ser frade. Então ele entrou para a ordem terceira franciscana, ou seja, a ordem dos leigos, né? Que as pessoas estão livres para casar e tudo mais, mas estão vinculados à ordem pelo um vínculo de votos e tudo mais, chamado Ordem Terceira, de São Francisco de Assis. Este homem, Landolfo, ele recebeu o hábito da Ordem Terceira diretamente de São Francisco de Assis, uma glória gigantesca. E uma vez, numa cidade lá próxima, se eu não me engano, a cidade acho que chamava Massa, tinha uma mulher que era possessa, muito possessa. Uma possessão que assustava todo mundo, uma coisa terrivelmente... parece que ela não era só um demônio que tinha nela, não. E esse frade da Ordem Terceira, chamado Landolfo, foi lá ver essa moça. Quando ele chegou lá, a moça ficou boa. Inesperadamente, a moça ficou boa. E aí ele pensou, puxa, mas o que aconteceu? A moça, só chegar aqui, nem foi feito exorcismo nem nada, ela ficou boa. Aí ele ficou 2 dias lá, depois ele foi embora. Quando ele foi embora, a mulher voltou a ser possessa, mas com uma possessão tão cruel e tão terrível que espantou mais ainda os moradores daquela região. Aí o Landolfo foi chamado novamente. Landolfo, volta aqui porque a mulher ficou pior. E ele foi lá, viu a mulher num estado deplorável, e ele chamou o demônio que estava naquela mulher e disse assim: por que é que você voltou nessa mulher e deixou ela assim nesse estado pior do que antes? E os demônios que estavam na mulher responderam para ele: é porque o mendigo Francisco estava para morrer. Então, nós todos aqui da região saímos para ir tentar o mendigo Francisco na hora da sua morte, para tirar a alma dele de Deus. Só que quando chegamos lá, ele estava tão rodeado de anjos, mas com um batalhão gigante de anjos, que nós não conseguimos nem sequer chegar próximo do São Francisco de Assis. Aí nós voltamos para cá e estamos desforrando nessa mulher o que deixamos de fazer nela nesses 2 dias. Landolfo ficou espantado. Como assim? São Francisco morreu? Aí ele foi para lá, partiu onde estava São Francisco, e de fato chegou a notícia: São Francisco havia morrido naquele momento. O demônio havia saído da mulher para tentar São Francisco, mas ele estava tão rodeado de gente, que foi praticamente impossível, de anjos, né? Que foi praticamente impossível os demônios chegarem perto de São Francisco de Assis. Tanta santidade, tanta oração, tanto sacrifício, é isso que atrai anjos. Não devemos nos esquecer disso. Querem estar com os anjos? Levem uma vida virtuosa. Querem estar com os anjos? Levem uma vida de virtudes, reza, oração. Não deixem de rezar nunca. Isso me lembra uma outra história também. Dá até pena de tirar essa imagem de São Francisco aqui, tão bonita que ela é.
mas me fez lembrar uma passagem bíblica. Tinha um homem que tinha uma filha também possuída. E a possessão dela também era horrível. Aí, encontrando nosso Senhor Jesus Cristo na época, o homem disse assim: Jesus, minha filha está possuída. Eu pedi para os seus discípulos exorcizarem minha filha, mas eles não conseguiram. Por favor, tenha piedade da minha filha. Aí Jesus Cristo foi lá e ordenou ao demônio para que ele saísse da mulher e fosse embora e nunca mais voltasse a atormentar aquela mulher de forma tão horrível que ele fazia. E o demônio de fato foi embora. E a menina ficou totalmente livre da infestação e da influência da possessão diabólica. E assim passou. Horas mais tarde, quando eles estavam na casa dele, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que é que nós não conseguimos exorcizar aquela mulher? E o Senhor chegou lá, ordenou que ele fosse embora e ele foi. Por que nós, como seus discípulos, não conseguimos fazer esse exorcismo? Jesus Cristo respondeu para eles o seguinte: esta casta de demônios não se pode expelir senão mediante a oração e o jejum. Isso está no livro de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 17 até 29. Coisa cruel e terrível. Quem não reza não tem o apoio dos anjos. Meus senhores, minhas senhoras, faço um apelo: rezem. Rezem muito. Fazer sacrifícios. Muitas pessoas gostam de fazer sacrifício por orgulho. Hoje eu fiz um sacrifício, fiquei o dia inteiro sem comer nada. Hoje eu fiz um sacrifício, eu andei daqui até 50 quilômetros, eu andei. Eu peguei um chicote e me bati nas costas. A igreja não quer que se faça isso. Nem Deus quer que se faça isso. Nós estamos vivendo numa outra época. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fundou a Pequena Via. A Grande Via, que era dos grandes sacrifícios dos grandes santos do passado, não é mais utilizável nos nossos dias. Hoje nós devemos utilizar os sacrifícios da Pequena Via, que foi fundado por Santa Teresinha do Menino Jesus. O que consiste esse sacrifício? Consiste em fazer pequenas coisas todos os dias. Se o senhor não consegue fazer pequenas coisas, como é que quer fazer as grandes? Como é que quer fazer? Faça as pequenas primeiro. Duvido que o senhor não acha muito sacrificante fazer isso. Quer um exemplo? Um exemplo. Faça um propósito. Toda vez que você vê alguma coisa caída no chão, abaixa e pega. Minha mãe deixou cair no chão alguma coisa, vai lá, abaixa e pega. Alguém esqueceu aqui um pedaço de sujeira no chão, vai lá, abaixa e pega. Se fizerem isso, vai ver que é terrível, gente. Não é fácil. É a Pequena Via. É a Pequena Via. São pequenos sacrifícios que a gente deve fazer diariamente. Tem uma pessoa chata que toda hora vem me procurar e conversar, eu não aguento mais essa pessoa. Aguente. Ofereça como sacrifício. Isto é a Pequena Via. É terrível, gente, mas é o que Deus pede da gente. Façam sacrifícios e façam muitas orações. Aquele que quer fazer grandes sacrifícios, o faz hoje em dia por orgulho, para dizer que é mais do que os outros. Olha, eu fiz muito sacrifício, hein? Hoje eu fiz bastante. Faça pequenos, seja humilde. O maior sacrifício da gente é ser humilde. É pegar as pequenas coisas e fazer os pequenos sacrifícios da vida. Meus amigos, eu me despeço hoje pedindo para que todos rezem. Estamos vivendo em momentos muito complicados, muito difíceis. Rezem, por favor. Eu estou saindo de uma gripe também. Espero que Deus me conceda a graça da cura o mais rápido possível também. Vamos rezar. Que São Miguel Arcanjo proteja a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.